Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, entre os dias 12 e 14 de junho, em Caxias, acontece o Encontro Regional de Educação da região dos Cocais. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, o Ministério Público do Maranhão pede providências e discute com a Secretaria Estadual de Segurança Pública a situação do prédio do ICRIM em Timon. O MPTV está no ar. Entre os dias 12 e 14 de junho, em Caxias, acontece o Encontro Regional de Educação da região dos Cocais. Quem conversa conosco sobre este assunto é a promotora de justiça Sandra Soares de Pontes, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação CAOP. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, a satisfação é sempre minha. Promotora, essa é a 4ª edição do Encontro Regional de Educação, desta vez no município de Caxias. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador qual é a proposta desse encontro que já está na sua 4ª edição. Na verdade, assim, o Ministério Público liderando, uma discussão sobre a educação e levando consigo a nossa REMAR, a Rede pela Educação de Qualidade do Maranhão, e para tentar trabalhar no âmbito de cada uma dessas regionais, como você falou, nós já estamos na 4ª edição, no sentido de sensibilizar o poder público e a sociedade civil para a luta conjunta, comum, articulada, de melhoria dos indicadores educacionais dos nossos municípios. Nós sabemos que durante anos, durante décadas, o Maranhão amargou os piores lugares nos indicadores educacionais do Brasil. Felizmente, essa realidade já começou a ser transformada e a ideia é que a cada ano nós subamos no ranking nacional de educação. O Maranhão tem toda uma história de produção literária, tem toda uma cultura e não condiz com os piores indicadores educacionais. Então, a ideia é sentarmos com os municípios das regionais de Codó, Caxias e Timon, Ministério Público, pela Procuradoria-Geral de Justiça, os promotores de justiça com o apoio do CAOP Educação, para discutirmos temas que possam ajudar no alavancar desses indicadores municipais. Como a senhora mesmo mencionou, o Ministério Público vai sentar com os gestores, com os prefeitos para discutir esse tema. Como é que tem sido, como é que foi a recepção desse público nos 3 primeiros encontros regionais? Tem sido muito positiva, nós temos uma presença maciça dos secretários municipais de educação, dos prefeitos, temos assinado termos de adesão para uma questão que é muito importante na educação, que é a avaliação, o monitoramento das metas dos planos decenais, tanto do plano nacional, do estadual, como do plano de cada município. Nós temos esses planos já construídos há algum tempo, boa parte das metas, os prazos já venceram e é importantíssimo que a gente possa observar e avaliar e monitorar isso. Nós já fizemos então 3. Desses municípios nós estamos escolhendo a adesão para o SOMA e a ideia é que nós possamos ter também um espaço tecnológico, pedagógico para discutir com o município práticas que possam acontecer em cada município que possam alavancar esses indicadores. Para que o nosso telespectador possa entender melhor, qual tem sido a contribuição do SOMA? O que é esse sistema? O SOMA, como eu disse ainda há pouco, é uma plataforma. Sim. Hoje nós vivemos na era da tecnologia, ela é fundamental para acelerar esses processos de conhecimento, para melhorar os indicadores sociais e aí, notadamente, o da educação. Um monitoramento, né? E ela vai estar disponível para cada município. O Estado do Maranhão já assinou conosco a adesão e a ideia é que ela possa, vamos dizer assim, ser um espaço ao tempo em que tecnológico, virtual, mas também pedagógico. Então, tem esse caráter inovador de não ser só um espaço na internet, mas um espaço de integração com os municípios, para que a gente possa transformar essas metas dos planos municipais em atividades práticas de melhoria dos indicadores. Tem sido muito positiva a resposta dos gestores, é um trabalho pioneiro no Brasil e a gente pretende fazer com que esse encontro lá na região dos Cocais possa se somar a esses fatores de sucesso nesse trabalho alavancado pelo Ministério Público.
Promotora, em 2020 já foi anunciado o fim do Fundeb, né? Essa questão do financiamento dos recursos públicos para a área da educação também vão estar em destaque, em discussão nesse evento? A partir do segundo dia, além das palestras gerais, que vão tratar, por exemplo, da questão do financiamento da educação, nós vamos ter grupos de trabalho. E um dos grupos de trabalho é exatamente esse, a discussão sobre o novo Fundeb. O Fundeb termina agora em 2020, como você bem falou, e ainda não existe no âmbito do Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que possa substituir o que temos atualmente e que se inspira no próximo ano. Então a ideia é que possamos deixar isso claro para os gestores e que cada um possa interferir no âmbito tanto dos executivos como do legislativo, no sentido de que seja colocado algo no lugar desse novo Fundeb, num caráter mais, vamos dizer, não provisório, mais permanente e que possa ampliar também a participação da União nos indicadores de financiamento da educação. Ou seja, é um assunto que merece atenção e é preocupante. Um assunto que merece, né, a atenção de todos, porque sem o Fundeb ficará muito difícil para os municípios a continuidade do financiamento da educação. Promotora, a senhora é referência na área da educação no Ministério Público. Antes mesmo de assumir o CAOP, a gente sabe que a senhora tem uma atuação muito forte dentro do Ministério Público na defesa de uma educação de qualidade, no sentido de tentar acabar também com o transporte escolar irregular. A senhora que vem acompanhando a educação do Maranhão há tanto tempo, esses índices educacionais, a senhora acha que também falta informação no sentido de aplicar corretamente esses recursos? Porque são escassos e se não forem bem aplicados, a situação complica mais ainda, né? A nossa preocupação é exatamente esse, que a gente possa sentir que o recurso ele está chegando na vida do aluno, ele está chegando na sala de aula, ele está chegando na escola. E pelos indicadores, por exemplo, você falou no transporte escolar, pelo número de pau de araras que nós ainda temos, pelo fato de já termos tido mais de 10 acidentes com mortes de crianças, com mutilação de escolares, nos faz crer que é absolutamente necessário que nós discutamos com a sociedade civil e com o poder público todas essas questões. Questão de dignidade humana, questão de preservação da escola enquanto espaço importante de realização da aprendizagem. E é absolutamente importante que a gente possa garantir resultados. Esse encontro regional de educação, ele tem o tema desafios à defesa republicana do direito à educação. Por que a defesa republicana? Por que abordar essa questão nesse encontro? Quem vem acompanhando para e passo o trabalho do Ministério Público deve ter observado que durante esse ano nós estamos sempre colocando o caráter republicano do nosso trabalho. Isso não é em vão, né? Nós temos aí, nesse próximo ano, o aniversário de 150 anos da República Federativa do Brasil. E nós estamos trazendo essa temática da efetivação da República para os direitos sociais. Recentemente, nós tivemos um seminário na área de patrimônio público que já contemplou essa vertente. E nós, agora, na educação, trazemos como um tema bastante atual essa construção da República, que é feita a cada dia, a cada novo desafio, diante das perspectivas nacionais. São 3 dias de evento, a programação é extensa, com muitas oficinas também, né? Nós esperamos ter aí por volta de 300 pessoas, de 15 municípios da região dos Cocais, com uma discussão bastante profícua, e a ideia é que o evento não se encerre por si só na sua realização, mas que possamos ultrapassar os dias de seminário e levar isso para uma prática integrativa, intermediadas também pela questão universitária, tão presente hoje nas discussões nacionais. Promotora, fique à vontade para convidar os nossos telespectadores lá na região dos Cocais para participarem desse encontro. Pois é, gostaríamos de chamar a atenção de todos os municípios da regional de Codó, de Caxias e de Timon e convidá-los para fazerem sua inscrição na página do Ministério Público do Estado do Maranhão, Encontros Regionais de Educação, e que possam estar conosco, somando nessa discussão de construirmos juntos uma educação melhor para o nosso Estado. Queremos ter adesão de vários municípios lá. Não estamos tão preocupados com números.
Se trabalharmos com adesão de 10, 15, 20 municípios no Maranhão inteiro, já será um número bem interessante, sobretudo se no decorrer de 1 ano, de 2 anos, nós podermos voltar aqui e dizer que os indicadores desses municípios melhoraram. E para isso contamos então com a presença não só dos promotores de justiça, mas também dos prefeitos, dos dirigentes municipais de educação, dos conselheiros da educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, da alimentação escolar, dos dirigentes escolares e também dos professores e dos alunos, esses últimos que são a nossa causa de existir, de trabalhar por uma educação melhor no nosso estado. Promotora de Justiça Sandra Soares de Pontes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAOP, muito obrigada pela participação aqui no MPTV, parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição. No próximo bloco, o Ministério Público do Maranhão discute com a Secretaria Estadual de Segurança Pública a situação do prédio do ICRIM em Timon. É um instante só. Membros do Ministério Público do Maranhão e da Secretaria de Segurança Pública do Estado estiveram reunidos na semana passada em São Luís para discutir a situação do prédio onde funciona o Instituto de Criminalística do Maranhão, o ICRIM, no município de Timon. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça titular da 2ª Promotoria Criminal de Timon, Fernando Beniz Aragão. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado, Oceana. É sempre um grande prazer participar de todo e qualquer programa e evento do nosso Ministério Público Timbira. Promotor, qual a real situação do prédio que motivou essa reunião na Procuradoria-Geral em São Luís? O prédio do ICRIM e o IML, eles são prédios, são 2 órgãos que funcionam num prédio só. É um prédio que é dividido apenas e tão somente por uma parede. É necessário até fazer um retorno, né, um resgate, porque este prédio do ICRIM, que leva o nome da nossa promotora, a doutora Elda, querida doutora Elda, ele foi objeto de um termo de ajustamento de conduta celebrado pela Promotoria de Justiça do Consumidor de São Luís com a Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, capitaneado pela doutora Lítia Cavalcante. E em alguns anos atrás, salvo engano, 7 ou 8 anos atrás, fora construído esse prédio. E em 2015, nós assumimos a promotoria em 2013, a 2ª Promotoria Criminal, quando viemos para cá promovidos. E já tramitava junto à Promotoria da Saúde Pública e à Promotoria do Consumidor, com o Dr. Giovanni Papini e o Dr. Antônio Borges, um inquérito civil em que visava aquilatar a estrutura desses órgãos públicos. Com a minha chegada e a atribuição da 2ª Promotoria Criminal de Timon o controle externo da atividade policial civil, que engloba toda a Polícia Civil e também o ICRIM e IML, que fazem parte dessa Polícia Civil, este inquérito veio para a minha presidência. Pois bem, nós detectamos algumas medidas que tinham sido tomadas pelos 2 colegas e nós temos, por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, uma fiscalização, uma vistoria, uma visita, na verdade 2 visitas anuais, uma em cada semestre, visando o preenchimento de um relatório e encaminhamento para o Conselho Nacional e para a Corregedoria Geral do Ministério Público, acerca das condições de trabalho, do efetivo da Polícia Civil do Estado do Maranhão, no caso nosso aqui em Timon. E nessas fiscalizações, visitas, vistorias... Inclusive teve uma em abril desse ano, né? Sim, teve uma em abril esse ano e nós sempre detectamos diversas irregularidades. E essas irregularidades, todas elas foram transformadas em documentos, em provas, em procedimentos dentro do inquérito civil, perícias, vistorias e fiscalizações de corpo de bombeiro, da própria Anvisa, do CREA, do nosso NATAR. Aqui nós temos já esse núcleo aqui de perícia técnica que é levado a cabo pela engenheira nossa, Tereza, e ficou constatado a completa impossibilidade de funcionamento.
Nós temos conhecimento que a política do Ministério Público do Estado do Maranhão hoje é a tentativa de autocomposição. Isso foi encabeçado pelo Dr. Gonzaga desde o seu primeiro mandato. E nós provocamos a Procuradoria, através do nosso Procurador-Geral, que de bom grado nos atendeu, visando uma tentativa de se chegar a algum posicionamento sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Porque nós sabemos que isso poderia, e de fato atravanca mais, não por problemas dos colegas magistrados, mas sim pela burocracia que nós temos durante o tramitar de um processo judicial. E aí foi designada pelo Dr. Gonzaga, que teria a presença do senhor secretário de Segurança e do senhor superintendente de Polícia Técnica, o Dr. Miguel, e que foi realizado na cidade de São Luís, na sede da Procuradoria-Geral. E lá nós apresentamos cópias do inquérito civil, nós mostramos a real situação daqueles prédios. Daquele prédio que é dividido, né, dos dois órgãos, que é impossível, Dalciana, nós mantermos ele em funcionamento do jeito que está. Nosso objetivo é uma tentativa, uma possibilidade de celebração que seja de um termo de ajustamento de conduta, que é um instituto jurídico que nos faculta a legislação, a fim de que não judicializemos a demanda. Às vezes a tratativa com o órgão público ela é muito mais demorada nessa tentativa de celebração de termos de ajustamento de conduta. Mas acho que é uma política que nós temos que encampar, sim. Por isso que o Ministério Público do Maranhão tem essa possibilidade como bandeira. Para que o nosso telespectador possa entender com mais clareza, qual é a importância do ICRIM para essa região? Que tipo de prejuízos a comunidade teria se esse prédio fosse interditado temporariamente? Nós temos todos os prejuízos possíveis. Hoje o ICRIM e o IML de Timon, eles albergam 41 municípios. Só para você ter uma ideia, de Chapadinha para cá. Então, os nossos peritos, os nossos expertos, seja do ICRIM, do IML, se deslocam para realizar o seu trabalho, o seu mistério, nesses municípios quase todos, nesses 41, que eu posso elencar aqui da região toda aqui dos Cocais, chegando até Timbiras, chegando até Chapadinha, Itapecuru, Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum, Governador Eugênio Barros, São Domingos, São Mateus, enfim, toda essa gama em que sempre que há um crime que deixa vestígio, é obrigatório nós termos uma materialidade. E essa materialidade, ela, em casos de droga, por exemplo, em casos de arma, ela tem que ser atestada por um perito do ICRIM. Em casos de homicídios, tentativas de homicídios, lesões corporais, estupros de vulneráveis, enfim, há necessidade também da materialidade, mas essa sim atestada pelos expertos do IML. Então, pense que quaisquer procedimentos policiais, o Ministério Público precisa comprovar a autoria e a materialidade. Faltando um desses dois pressupostos, nós não sequer podemos falar que houve uma infração penal. Isso redundaria em prisões em flagrante nas suas respectivas liberações de pessoas que cometeram fatos por falta da comprovação da materialidade. Digo isso porque Timon, a central de flagrantes de Timon, é a maior central de flagrantes do estado do Maranhão. Então imagine o prejuízo que seria se todos esses flagrantes que fossem celebrados, claro que em crimes que deixam vestígio, que nós não tivermos a comprovação da materialidade delitiva. Esses problemas no prédio do ICRIM e IML são problemas apenas estruturais ou também falta aparelhamento humano? Falta tudo. Falta matéria humana, falta matéria física, equipamentos e falta estrutura. A verdade, Dalciana, é que por muito tempo foi feito uma tentativa, um paliativo naquele prédio e é constatado pela perícia que aquele prédio não tem condições de funcionamento. Só para você ter uma ideia, nós temos um período muito clássico aqui nessa região, na verdade no estado do Maranhão. 6 meses chove, 6 meses é estiagem. E nós estamos no período de chuvas.
Coincidentemente, no mês de abril, quando eu fiz a fiscalização, e essa fiscalização, diga-se de passagem, ela sempre, na segunda promotoria criminal, o promotor de justiça está presente. Ela não é delegada a ninguém. Eu estou todas as vezes nessas fiscalizações presentes. E vi uma série de coisas, porque estava chovendo. Nós temos salas alagadas, nós temos maquinários que não funcionam, estão lá com água escorrendo, correndo o risco de estragar, porque nós não temos a vazão da energia suficiente para funcionamento daquele prédio. Nós temos câmaras mortuárias, que seriam leigamente chamadas de geladeiras, sem funcionamento, porque ela não tem vazão. Nós temos um pátio de veículos apreendidos que os veículos estão se deteriorando porque não temos onde mandar. Nós temos um número pequeno de peritos, embora no universo do Estado, aqui é um número grande de colegas trabalhando, só que não para essa realidade, para essa região. Então, há uma série de faltas. Ao longo desses quase 6 anos que estamos à frente e começamos a fazer efetivamente essas fiscalizações, conseguimos algumas melhorias, sim. Hoje nós temos um laboratório onde o doutor Birajara, que é o perito do ICRIM, trabalha com sua equipe, que não tinha há 6 anos atrás. Foi por intervenção do Ministério Público, por cobrança do Ministério Público, porque todas essas demandas, esses detalhes que nós observamos, nós encaminhamos para quem pode resolver, que no caso é a Administração Superior da Polícia, o senhor secretário, o senhor delegado-geral, o senhor superintendente. Nessa reunião também foi mencionado que o Ministério Público identificou problemas estruturais na central de flagrantes do município que ainda nem foi inaugurada. Que problemas são esses? A central de flagrantes talvez seja um outro gargalo que nós temos aqui e precisamos urgentemente resolver. No ano de 2017, nós ingressamos com uma ação civil pública visando a interdição dessa central de flagrantes que funcionava nas proximidades da Avenida Piauí, próximo à beira do rio Parnaíba. Que no período chuvoso, todas as vezes ela enchia, ela inundava. Além disso, o local era completamente impróprio para o consumo de qualquer cidadão. Eu não estou falando somente dos policiais, eu estou falando da população que procurava, que é o nosso verdadeiro patrão, que quem nos paga todos os meses, a população que se desloca até lá pedindo informações ou no intuito de ter um atendimento adequado. Delegados de polícia, delegadas de polícia sem condições de ter um repouso, policiais sem condições de beber aquela água porque a água tinha coliformes fecais quase na sua integralidade. As celas onde os presos provisórios ficavam até ser levados para a audiência de custódias eram verdadeiros calabouços da antiguidade, da Idade Média. Então, isso tudo foi detectado pelo Ministério Público, também em sede de um procedimento investigativo, no caso um inquérito civil, e que redundou com a propositura de uma ação civil pública. Mas diga-se de passagem, este promotor, quando recebeu também isso, procurou de todas as formas a autocomposição. Só que nós não encontramos aso, não encontramos eco no governo do Estado. E diga-se novamente, a central de flagrantes de Timon é a maior central de flagrantes do Estado do Maranhão. Então, imagine o prejuízo que seria. Tanto é que foi requerido liminarmente, o magistrado deferiu a liminar no intuito da sua interdição. E a interdição com a sua, simplesmente, transferência para um local adequado. Né? É isso que diz a decisão judicial. E, por conta disso, nós também tivemos um certo entrevero no cumprimento dessa decisão, em que o Ministério Público teve que intervir, comunicando ao Poder Judiciário que a decisão dada não estava sendo cumprida efetivamente. De fato, nós conseguimos instalar a central de flagrantes de Timon num prédio onde funcionava a antiga colateria do Estado do Maranhão. E lá foi feita uma reforma. Sim. Não foi uma construção, foi uma reforma espertamente pelo governo, porque
a reforma não precisa do habite-se, mas a construção precisaria. Isso, obviamente, eu fui colher no nascedouro através de um engenheiro, esse conhecimento técnico que eu não tenho. E, de fato, a central de flagrantes, hoje, onde está funcionando, ela também não tem condições de funcionamento. Só para você ter uma ideia, a cela que nós temos lá, o revestimento da cela é de porcelanato. Não é preciso dizer que porcelanato é uma arma. E quem está lá preso pode se até autolesionar. Isso pode causar uma série de problemas. A central de flagrantes, a energia que tem lá, a necessidade de um gerador ou de um transformador não comporta. A determinado horário, 6 horas da tarde, que eu já fiz uma fiscalização lá esse horário, a delegada de polícia estava correndo com um notebook e uma impressora na mão, mandando desligar todos os equipamentos da sala, das outras salas, para que ela pudesse fazer o trabalho dela. Então veja, é um total descaso, não é com o Ministério Público nem com a Justiça, é com a população de Timon e do Estado do Maranhão. É claro que isso também já foi comunicado ao Poder Judiciário. Até hoje nós não tivemos uma inauguração efetiva deste prédio que era para ter sido inaugurado desde setembro do ano passado. Tudo isso nós temos atas em áudio e vídeo com o delegado-geral, à época com a delegada-geral adjunta, a doutora Francisca Adriana, que veio até aqui, reuniões que foram provocadas pelo Ministério Público com todas as autoridades em São Luís, da Polícia Civil, delegado-geral e respectivos superintendentes, visando a plena eficácia dessa decisão judicial. Mas, infelizmente, até agora nós não obtivemos êxito nesse sentido. Mas esperamos, sinceramente, que com a intervenção do excelentíssimo Procurador-Geral, Dr. Gonzaga, que tem um conhecimento muito grande e sabe como lidar com essas situações, ajude o Ministério Público aqui de Timon a sua respectiva chegar a um ponto final. Promotor de Justiça Fernando Berniz Aragão, titular da 2ª Promotoria Criminal de Timon, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Nós é que agradecemos e esperamos que, ao final de todo esse processo, na verdade o processo não põe fim a nada, mas ao final de toda essa tratativa, de tentativa de conciliação, o objetivo do Ministério Público é simplesmente, única e tão somente, a qualidade de prestação de serviços para a população timonense, para a população do Estado do Maranhão, para o nosso verdadeiro patrão, para quem efetivamente paga os nossos salários todos os meses. É correto firmar contratos com empresas que pertençam a parentes de algum prefeito? A administração pública, ela tem obrigação de seguir alguns trâmites. Então, para a contratação de empresas para prestação de serviços, aquisição de bens, deve ser precedido de licitação. E nesse processo de licitação é obedecida a Lei 8666, a Lei das Licitações. Lá tem dispositivo bem claro, proibindo, vedando esse tipo de conduta que você pergunta. Ou seja, não pode haver contratação de empresas do prefeito ou de parentes. É o chamado nepotismo contratual. É proibido pela nossa legislação. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.